Olá, estudantes do CIEJA, Vila Maria, Vila Guilherme. Vamos mais uma aula sobre empoderamento feminino, as personagens na literatura. Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. O conto Cinco Mulheres foi publicado em 1865. Marcelina. Marcelina era tão frágil como uma haste de uma flor. Marcelina era excelente pianista. A irmã mais velha de Marcelina arranjou um namorado, mas em menos de um mês, lá estava a irmã mais velha se casando com Júlio. E depois que a data foi anunciada, Marcelina começou a passar mal, sentiu umas febres, nem saía da cama. O médico, amigo da família, foi chamado para cuidar de Marcelina, mas não adiantou. Marcelina foi definhando para a tristeza do médico, e até que, numa noite, já com seus últimos suspiros, ela pede à família para chamar o médico. O médico chega, em particular tem a conversa com ela, ela pede para ele prometer que não vai revelar e que vai entregar depois da sua morte uma carta para sua mãe. Após a morte do pai e da mãe de Marcelina, Júlio encontra a carta e se olha no espelho para ver quais as qualidades, os seus atributos que inspirara tanto afeto em Marcelina. Dá um muxoxo, acende o charuto e vai para o teatro. Segunda, Antônia. Antônia estava casada há uns 12 meses com Oliveira. Era uma paixão ardente entre os dois. Aliás, Oliveira era o ídolo de Antônia. Muitos amigos frequentavam a casa do casal e ficavam admirados em ver tanto amor, tanta dedicação. Alguns até tentavam tirar um pouquinho daquele néctar, daquela beleza que era Antônia, mas ninguém se atrevia a tal fato. Até que um atrevido surgiu chamado Moura. Algumas amigas da família convidaram o casal para ir ao teatro. Oliveira, ele não quis e falou que era para Antônia ir com as amigas, mas Antônia, que era toda, eu não vou sem você. As amigas insistiram até que Antônia resolveu ir com elas. E quando elas já estavam de saída, Oliveira perguntou: qual é mesmo a poltrona que vocês vão assistir ao teatro? Antônia assustou e perguntou para ele: você pretende ir mais tarde? Ele: não, é só uma curiosidade. Ela foi ao teatro com as amigas e quando chegou lá, adivinham quem estava? Moura. Terceira mulher, Carolina. Carolina conta para sua amiga Lúcia que seu pai dera sua mão em casamento para o Mendonça. Carolina, desesperada, diz que não pode contrariar a vontade do pai. Mendonça era um homem mais velho. Quando ela chega junto com Lúcia na sala e o pai revela a intenção do casamento e fecham os preparativos, Fernando, que estava na janela olhando para fora, coloca a mão na cabeça e desesperado para dentro. E eu? Depois, Fernando escreve cartas para Carolina. Escreve 1, 2, 3, até que aparece de repente na casa dela e pergunta se ela ama, se ela não quer continuar. Carolina resolve fugir para a Europa
com Mendonça com medo de cometer o crime do adultério. Quarta, Carlota e Hortência. Carlota e Hortência são amigas. A história começa muito triste. O anjo da morte visitando um retorno ao passado para contar o que aconteceu com Carlota. Carlota se casou ainda jovem com José Durval e eles se amavam muito. Sua amiga Hortência pediu para ficar um tempo na sua casa, dizendo que havia se separado porque seu marido a traíra. Hortência, muito bondosa, deixou que Hortência ficasse ali, mas com o tempo ela começou a observar que havia algo estranho ali entre Hortência e o seu marido. Ficou na casa mesmo depois do velório. 6 meses depois, ela se casou com José Durval. E para surpresa do José Durval, Hortência modificou totalmente. Ela não o deixava sair nem para ver as graminhas verdes. Exigia toda espécie de luxos. Até que também arranjou um amante. José Durval morreu de desgosto, de arrependimento. E Hortência ficou viúva prematura. Questão 1. Relacione uma coluna com a outra. Letra A, Hortência. B, Marcelina. C, Antônia. D, Carlota. E, Carolina. Parentezinho. Criatura débil como uma haste de flor e tocava piano perfeitamente. Quem é essa? Era dissimulada porque enganou o marido para encontrar-se com Moura. Jovem bela que o pai obrigou a se casar com um homem velho e rico. Era apaixonada pelo marido José Durval. Roubou o marido da amiga. Questão 2. Escolha um dos temas abaixo e escreva um breve comentário. Letra A. A história entre Carlota e Hortência mostra como as mulheres são inimigas e competem entre si. Você acha que isso mudou atualmente? Justifique sua resposta. Vamos ver. Letra B. Carolina mostra uma época em que as mulheres não escolhiam seus maridos. Você conhece alguma história assim? Letra C. Se Machado fosse escrever esses 5 perfis de mulheres hoje, o que mudaria nesses perfis? E eu tirei para falar rápido dessas 5 mulheres. Espero que vocês tenham gostado e ficado curiosos. E aí eu coloquei 2 links aqui, olha. O primeiro link é o áudio que tem no YouTube que você pode escutar essa história. Não é legal? Você só escutar. E o outro é o texto original do Machado de Assis. Ele está no domínio público, é só você clicar também que você tem acesso a ele. Ok? Então, até a próxima. Um abraço.